Algumas pessoas já fizeram isso, então vamos lá. A Raquel, da Unidade Básica Jardim Carrãozinho, está perguntando qual é e como é o tratamento da endometriose? Boa pergunta. Responde. Bom, o tratamento, na verdade, ele é amplo, né? Depende do grau, da extensão, vai desde o uso de anticoncepcional oral até tratamentos cirúrgicos mais radicais, né? A cirurgia de eleição hoje é a cirurgia endoscópica, laparoscópica, aborda melhor, abrange melhor, deixa menos sequelas, mas de qualquer e passa por uma série de etapas, enfim, você tem um número grande de medicamentos específicos ou quase específicos para isso. Vou dar um exemplo: se usa com uma certa frequência uma medicação, o nome técnico é agonista do GNH-RH, existe sob a forma de spray, e hoje nós usamos quase sob a forma de uma injeção subcutânea de ação prolongada, que induz uma menopausa artificial, enfim, mas não há uma regra, vai depender do estágio, e aí tem que ser avaliado caso a caso, mas muitas vezes um tratamento simples com anticoncepcional oral, com pílula, já é suficiente em casos mais leves. Quer complementar, Cláudia? Gostaria de fazer só uma pequena complementação àquilo que eu falei anteriormente. A primeira vez eu demorei muito para tomar a iniciativa de fazer a cirurgia que me era recomendada, e a minha cirurgia ela foi extremamente grande. Foi, como eles chamam de céu aberto, é isso? Que foi um corte, como se fosse uma cesárea, e depois, nas outras vezes, quando a minha endometriose voltou, eu precisei só fazer uma laparoscopia, que era um procedimento bem mais simples, que eu já, quando a doença consegue ser pega logo no começo. É só um adendo. Em termos da parte cirúrgica, hoje em dia, mesmo para as formas mais complexas, opta-se pela via endoscópica, pela laparoscopia. E você hoje, por laparoscopia, consegue abordar endometrioses em estágios bem avançados, endometrioses que atingem o intestino, a bexiga. A técnica laparoscópica, na verdade, ela não é mais simples, ela é mais simples para o paciente, que ela incisões menores, uma recuperação mais rápida. Vamos só recordar para quem está nos ouvindo como é que é a videolaparoscopia, como é que é o cortinho, o que faz? A videolaparoscopia, na verdade, é uma cirurgia, você depende, é 100% dependente de equipamento, você começa o procedimento fazendo uma pequena incisão no umbigo, mais ou menos 1 centímetro, e você introduz um aparelho que nós chamamos de ótica por essa incisão. A partir daí você consegue expor toda a cavidade, todos os órgãos abdominais, né? No nosso caso, que trabalhamos com endometriose, ginecologia, os órgãos pélvicos. Essa imagem vai ser lançada através de uma endocâmara num monitor de televisão, num monitor de vídeo. A partir daí a gente vai fazer 2 a 3 pequenas incisões de meio a 1 centímetro baixas. Imaginando, tem um osso do lado chamado crista ilíaca, é uma das punções, o outro osso, a outra crista ilíaca, e bem no centro, em cima do ossinho chamado pube. São todas incisões pequenas, de meio centímetro aproximadamente, onde nós vamos introduzir alguns instrumentos. Paralelamente a isso, nós temos que distender, dilatar a cavidade abdominal para poder ter espaço para trabalhar e enxergar. Então, nós injetamos gás carbônico, mais ou menos 4 litros, para ter uma boa distensão e uma boa visibilidade. E com a imagem que nós obtivemos e através desses pequenos orifícios, nós conseguimos remover os focos, abordar os focos. Por exemplo, se está se formando um cisto num dos ovários, ou nos dois, nós damos o nome de endometrioma, nós conseguimos remover por completo esse cisto através dessas pequenas incisões. E podemos ir além, se precisar remover o útero, nós conseguimos remover o útero também através de instrumentos especiais, também por essas pequenas incisões. E a grande vantagem dessa técnica é você ter uma visualização melhor, a imagem fica ampliada, você trabalha com instrumentos mais delicados, então você deixa menos sequelas. E para o paciente as vantagens são inestimáveis. Ela é um dia de internação, às vezes em casos mais complexos, 2, 3, uma recuperação muito rápida, enfim. É uma técnica nova que está avançando cada vez mais. Então, gente, assim, acho que a maioria das pessoas conhecem como a cirurgia da televisãozinha, isso, né? Pode ser. Então, na verdade, você, como o doutor Maurício falou, você faz um cortezinho perto do umbigo, pequenininho, onde entra um gás que vai
inflar a barriga como se fosse uma bexiga, né? Para quê? Porque para poder olhar lá dentro. Então, junto ali vai uma microcâmera que vai mostrar naquela televisãozinha tudo que tem dentro da sua barriga. E os outros furinhos, que são muito pequenos e depois fica como se fossem praticamente pintinhas, né? A cicatriz, é para colocar as pinças para poder trabalhar lá dentro. Então a barriga está distendida, está inflada, como se fosse uma bexiga de gás. Ele está conseguindo enxergar tudo que tem lá dentro e através das pinças pode fazer toda a cirurgia que antigamente fazia com aquele corte, né, de cima e baixo, que foi o que aconteceu. Inclusive, eu fiz um relato de mais de 20 anos atrás, agora a medicina está tão evoluída, né? Mas olha, doutora Valéria, se me permite, nós pacientes, a gente ouve um relato desse, até um pouquinho de medo, né? Ai, vou colocar tudo isso já dentro de mim, mas você pode ter certeza que você nem vai saber de nada. No dia seguinte você vai acordar, você nem está com tanta dor, você toma um remedinho para dor e dá tudo certo, e você nem fica sabendo que tudo isso aconteceu dentro de você. É o contrário, né, gente? A recuperação, quando é pela televisãozinha, essa cirurgia, todo mundo sabe que é muito mais rápida. A maioria das pessoas saem no mesmo dia do hospital, no dia seguinte, um dia de internação. Depois você pode ter uma vida muito... volta à vida normal, semana, em média. Né? Por quê? Porque não tem aquele corte enorme que vai precisar de toda a cicatrização e tal. E o gás que infla, ele é retirado, né, quase na totalidade antes de você sair do centro cirúrgico. Então, a cirurgia endoscópica, né, videoendoscópica, que é a cirurgia da televisãozinha, hoje é um recurso muito moderno que tem e que permite com que as pessoas possam ser tratadas de uma maneira menos invasiva, menos dolorosa, menos problemática. É um recurso que não é todo lugar que tem. A prefeitura possui esse recurso em vários locais. A Cachoeirinha, a Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, já tem isso há muitos anos para vários tipos de cirurgia e agora está bastante focada, né? E inclusive graças também a um instituto que a Cláudia preside, né, que é o IAP, que é o Instituto para Pesquisa, de Apoio à Pesquisa em Endometriose, está bastante focada em fazer o diagnóstico, porque a gente sabe que tem muita gente por aí que tem a doença e nem sabe que tem, né? Aí não conseguiu fazer o diagnóstico, e aí fica sofrendo, não consegue ter o tratamento adequado e tem todos os problemas decorrentes a não ter tido o tratamento adequado. Então, o nosso objetivo hoje aqui é, primeiro, passar um pouquinho para vocês o que é a endometriose, quais são os sintomas, quais são as pessoas que muito provavelmente têm isso e talvez nem saiba. Segundo, como procurar o serviço para poder ter esse acesso, tratar isso e falar um pouquinho como é que esse tratamento desmistificar, né, a pessoa poder entender que esse tratamento vale muito a pena. Eu preciso também continuar aqui as perguntas que tiveram. A Tamara, da Unidade Básica de Saúde Gráficos, pergunta: mulher com endometriose pode engravidar, doutor Maurício? Pode. Depende muito do grau, né? Muitas endometrioses leves, vamos colocar grau 1, grau inicial, ela pode engravidar sem grandes dificuldades e a própria gravidez acaba sendo, aspas, um tratamento para a doença. Certo. Mas a falta da gravidez, a dificuldade de engravidar... É uma das razões uma das razões que se admite do aumento da incidência da endometriose hoje é o fato das mulheres engravidarem cada vez menos e a primeira gravidez ser cada vez mais tardia, né? As menstruações repetidas, aí nós vamos entrar naquela discussão que sempre está se colocando, deve se menstruar, não deve, mas a realidade é, menstruações repetidas, mensais, elas teoricamente aumentam a chance do desenvolvimento da endometriose. Tá. O Kelvin, temos a participação masculina aqui, que ótimo. A gente fica contente porque, assim, apesar de ser esse espaço aqui, de quinta-feira, um espaço da Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, que é um hospital voltado para saúde da mulher, né, só de ginecologia e obstetrícia, mas
a gente quer a participação masculina sim, né? Porque os homens fazem parte aí da nossa vida, seja marido, filho, amigo, né? É importante que se interesse também pelo assunto. Então temos aqui o Kelvin perguntando, da Unidade Básica de Saúde, Hermelino Matarazzo, está perguntando, endometriose é uma doença transmissível? Não. Não é transmissível, cada um tem... acho que, pelo que a gente falou aqui Transmissão é transmissão, contágio, enfim. Sim, sim. Ela pode haver uma influência genética, é outra história, né? Mas transmitir, você contato com uma outra moça com endometriose, não. Não tem nenhum tipo de transmissão. Ok. Então, existe uma outra pergunta aqui. Como saber se tenho endometriose? Na verdade, às vezes o diagnóstico é difícil, não é tão simples assim. Eu acho que, primeiro, se há algum sintoma específico, dor menstrual principalmente, como a gente já salientou, tem uma série de exames que a gente faz habitualmente. Primeiro, o exame ginecológico, né? Muitas vezes o exame ginecológico você já consegue ter uma suspeita evidente se há endometriose ou não. Depois do exame ginecológico, você vai recorrer a alguns exames subsidiários. Existe um exame feito no sangue, chama-se CA-125, é um marcador que muitas vezes ou algumas vezes se eleva, nem sempre. Ultrassom intravaginal também vai te dar alguma pista. E quando você tem um quadro clínico suspeito, mas os exames não estão mostrando que você está pressupondo, vai recorrer, hoje em dia, se está se usando muito a ressonância magnética. A ressonância magnética pélvica é um exame excelente, um exame de imagem excelente. Só para dar um exemplo, alguns anos atrás, para fechar o diagnóstico de endometriose, nós tínhamos que necessariamente fazer uma videolaparoscopia. Esse procedimento que a Valéria e nós estamos comentando anteriormente, que nós usamos hoje como método cirúrgico, mas ele nasceu como uma forma de diagnóstico. Hoje em dia, para você fazer um diagnóstico de endometriose, você provavelmente não precise mais passar por uma videolaparoscopia. Você consegue, com uma ressonância magnética de boa qualidade, já ter um diagnóstico e, a partir daí, sim, se orientar se vai haver necessidade ou não de intervenção cirúrgica ou se você pode abordar clinicamente. Certo. Tem aqui uma outra pergunta. Minha mãe teve endometriose. Posso ter também? Existe uma questão familiar aí? Existe. Há uma incidência maior familiar. Não é obrigatório, mas é como no câncer de mama, quer dizer, se a mãe, se a irmã teve o diagnóstico fechado de endometriose, precisa estar mais de olho. Então, se tiver dor, dor menstrual, infertilidade... Dor menstrual. A infertilidade, sem dúvida, né? Você tem que necessariamente pensar em endometriose naquela mulher que tem dificuldade para engravidar, independente dos sintomas. Mas a maior parte da população, principalmente, eu acho que talvez esse tipo de programa ideal seria focar principalmente a adolescente, que a coisa começa aí, onde a Cláudia comentou, quer dizer, começa na adolescência, e daí depois vai andando, quer dizer, a dor menstrual tem sempre que ser valorizada, é isso que a gente quer colocar, é isso talvez seja o conceito. Grau de... existe algum tipo de classificação? Como que ela vai saber, assim, se a dor menstrual dela é uma dor que se encaixa aquilo? Quais são as... Olha, eu vou dar um exemplo prático. Na verdade, o que se discute na maternidade, qual a dor menstrual que vai ser valorizada, e eu sempre coloco para os médicos, para os residentes, que a moça que procura um pronto-socorro por dor menstrual não é uma coisa normal, não é uma situação normal. Aquela dor menstrual simples é aquela dor menstrual que passa com qualquer antiespasmódico. Vou dar um exemplo, talvez, do nome, vou usar o nome comercial, que é um Buscopan da vida. Que todo mundo aquela conhece. Dor menstrual que melhorou com o Buscopan, ou até com Ponstan, que é outro remédio que quase sempre é uma dor menstrual normal, vamos colocar assim. Agora, aquela dor menstrual que requer medicações mais potentes, ela usa, por exemplo, se usa muito aqueles anti-inflamatórios, à base do piroxicam, que é o Feudene, o nome comercial. Usou o Feudene, melhorou parcialmente, voltou logo depois, alguma coisa está errada. E que impossibilita, por exemplo, das atividades normais. Não consegue trabalhar, não consegue aquela ter dor vida insuportável. normal. E um dado interessante, por exemplo, algumas mulheres na menstruação, óbvio, a menstruação tem toda aquela síndrome, mas aquela dor que vai para o intestino, aquela dor que ela sente ao evacuar quando ela está menstruada, ficar muito atenta para isso. Tem mulheres que vão menstruar e ela tem muita dor na evacuação, aquela dor que irradia para o ânus, e ela percebe, enfim, essa dor é uma dor preocupante. Uma outra coisa também que eu coloquei, que deve ser muito valorizada, é aquela moça que já está usando anticoncepcional oral, qualquer marca, qualquer modelo. Ela, teoricamente, não deve ter dor menstrual.
Se tiver dor menstrual, mesmo com anticoncepcional oral, alguma coisa de errado tem. E a partir daí, óbvio, aí ela não vai fechar o diagnóstico só por esses dados. Ela vai procurar o serviço de saúde, o ginecologista vai avaliar e requisitar os exames necessários. E, na dúvida, que se houver, procurar mandar para um serviço especializado como o nosso. Quer dizer, é óbvio que muitas vezes dentro da UBS, o médico não vai ter condições de fechar um diagnóstico. Então, na dúvida, Tem nos uma encaminha, suspeita e se vai tem uma encaminhar. suspeita,